E aí pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês de novo aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre aumento dos preços. Meu Deus, tudo subiu, preço do arroz, preço do óleo, preço da carne. Nossa, o mercado tá impossível, tô gastando demais. Vamos bater um papo sobre isso? Vamos falar hoje sobre isso aí. O que é oferta e demanda, o dólar. Quais os efeitos de tudo isso no nosso bolso, o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso, o papel do governo em tudo isso, se o governo pode fazer alguma coisa, não pode fazer alguma coisa, o que ele pode fazer, tá bom? Quero aí bater um papo com vocês sobre isso aí, espero que esclareça bastante. Era para eu ter feito esse vídeo algum tempo atrás, mas eu não pude por alguns compromissos, mas hoje nós vamos debater sobre isso aí, tá bom? Vamos lá, pra gente começar, dois pontos que eu quero deixar bem claro. Eu vou citar alguns pontos aqui da história recente e passada no nosso país, mas tudo que eu vou falar aqui diz respeito à economia, tá bom? Ou mais especificamente, como a gente chama ao estudar economia, política econômica, tá bom? Eu não vou falar, eu vou citar um ou outro presidente, algum período da história, mas eu não tô falando de política aqui, tô falando de economia, tá bom? Não vou aqui querer justificar se esse ou aquele foi melhor, esse foi ruim, não é isso, tá bom? A gente vai falar sobre economia e as decisões que alguma equipe econômica, presidente, algum período da história tomou e se foi benéfico ou não para nós, tá bom? Para a sociedade como um todo. Vamos lá. Existe uma lei, digamos assim, uma regra que é corrente no mundo já há muito tempo. Quem estuda economia sabe disso, que é a lei da oferta e da demanda, tá? Muitas pessoas conhecem como oferta e procura, né? Mas economicamente falando, o nome correto é oferta e demanda. Mas, falando de oferta e demanda, o que isso influencia na minha vida? O que isso significa? Vamos lá então. Vou dar exemplo para vocês de uma caneta, tá? O fabricante da caneta, ele sabe o custo, né? Quanto que custa para produzir essa caneta. Ele tem lá o cálculo do plástico, da tinta, tudo que ele precisa para fabricar essa caneta, tá incluso também já salário de funcionário, água, luz, né? O aluguel do lugar lá e tudo mais, tudo isso é incluso no preço. E além também o lucro dele, né? Então, ele sabe de tudo isso e além disso ele precisa fazer uma métrica, né? Ele precisa saber também quanto desse produto que será fabricado e será vendido. Porque, veja só, não faz sentido ele fabricar uma X quantidade dessa caneta se uma boa parte ficar parada no estoque dele. Não faz sentido, ele vai ter o prejuízo. Então ele precisa saber quanto produzir disso aqui, qual o valor que ele vai cobrar e se, né, vai conseguir vender tudo isso. E aí entra essa questão da oferta e da demanda, porque quando você tem excedente de um produto no mercado, quando você tem sobra desse produto disponível, a tendência é que o preço dele caia, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem pouco deste produto, né, no mercado, a tendência é que o preço dele suba. Um exemplo para vocês, bem recente, greve dos caminhoneiros, né? Muita gente vai se lembrar aí. Greve dos caminhoneiros, eles ficaram parados aí por alguns dias e começou a faltar muita coisa no mercado, começou a faltar muita coisa na feira. Você ia procurar determinadas coisas, o preço já estava mais alto. Por quê? Porque você tinha pouco daquele produto disponível. O caminhoneiro tudo parado, as estradas paradas. Então, pouco daquele produto disponível, o preço sobe. O que está acontecendo atualmente com o arroz, com o óleo, a carne, entre outros itens aí, uma boa parte, tá? Vou deixar bem claro, já falo sobre as outras partes, mas uma boa parte desse aumento do preço é justamente pelo desequilíbrio nessa oferta de produto e a demanda. Tem muita gente querendo comprar, precisando comprar o arroz, né? Só que, por outro lado, os produtores venderam esse arroz, foi lá para fora. Agora eu vou falar por quê, né? Por que ele preferiu, digamos assim, vender lá para fora, né? Todas as economias aqui, no mundo inteiro, passando por dificuldades com essa questão da pandemia, coronavírus, né? E a tendência natural das pessoas é quando surge crise desse tamanho, é estocar comida, comprar comida e guardar, né? É o que está acontecendo no mundo afora. Veio a China, comprou comida a rodo, a rodo. E aí entra o dólar na jogada. Você veja que há um ano atrás, $1 custava, sei lá, pouco mais de R$ 4. Atualmente, $1 está mais de R$ 5.
Para quem vende mercadoria, né, o exportador, isso é bom, porque para cada $1 que ele receber de pagamento pelo produto que ele está vendendo, ele tem R$ 5, tá entendendo? Então isso é bom para o produtor. Então muita demanda lá fora, o preço do dólar lá para cima, então, poxa vida, vou vender, e ocasiona uma falta de produtos aqui no Brasil e sobe o preço, né? Um outro fator, falei, né? O primeiro fator aí é a oferta e a demanda, né? O dólar, que faz com que os produtores vendam lá para fora. E um outro produto importante também é em relação aos benefícios aí de ajuda financeira que o governo teve que implementar por conta da pandemia, fez com que tivesse muito dinheiro circulando na economia. Muito dinheiro, as pessoas pegaram aí os benefícios e vai, e compra, e gasta, precisa consumir e tal, e naturalmente o mercado entende que se tem muito dinheiro circulando, as pessoas estão dispostas a comprar. Quando as pessoas estão dispostas a comprar, teoricamente elas pagam o preço que for. Então isso contribuiu muito também, tá? O preço dos produtos subirem aí. Então, 3 fatores: a oferta e a demanda, né? Muita demanda lá fora, o produtor vendeu por conta do dólar, o dólar alto. E, terceiro aspecto, muito dinheiro circulando na economia, isso faz com que o preço vá lá para cima. Tem um outro aspecto também, que é em relação aos agricultores, eles usam muito pesticida, inseticida nas suas lavouras. E a maior parte desses produtos vem de fora. Então, veja que se eu falei, para quem vende para fora o dólar alto é bom, para quem compra de fora o dólar alto é ruim. Então, uma boa parte desses inseticida e pesticida que eles tiveram que importar ficou mais caro. Ele automaticamente repassa isso para o preço do produto, tá? Então, uma série de fatores aí que acabam influenciando, e como eu disse no início, eu não tô aqui para justificar, é pra gente entender o que está acontecendo, tá bom? E aí vamos falar qual que é o papel do governo nisso tudo. Será que o governo tem que influenciar nisso? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Veja só, a década de 80 ficou conhecida por muitos aí como a década perdida, né? Foi uma década onde a economia do país e do mundo inteiro também declinou, foi ladeira abaixo aí, né? A gente estava saindo da ditadura, e teve as revoltas para a gente ir para a democracia, então teve um baque gigantesco na economia. A economia vinha crescendo aí a 7% ao ano, mais ou menos, né? Na década de 80 isso foi para 1,5%, 1,7%, então destruiu muita coisa, muito desemprego. O preço das coisas foi lá para cima. Teve a época da inflação, final da década de 80, início da de 90, teve a hiperinflação, né? Quem viveu essa época aí sabe, você ia no mercado de dia, o preço era uma coisa, à noite o preço era outro. Então, uma época horrível em termos econômicos. Por que que isso aconteceu? O que que gerou tudo isso, né? O governo, à época ditador, na década anterior à década de 80, né? Era ele o único... era ele quem promovia o crescimento do país, né? Era uma época chamada desenvolvimentista, porque o governo investia muito em estrada, construção, um monte de coisa. O país cresceu muito nessa época. Só que como eu disse, quem proporcionou esse crescimento foi o governo, e ele fez isso à custa de muito empréstimo lá fora, com o FMI. Muito dinheiro pego emprestado. Trouxe para cá, e aí com o declínio da economia, do mundo inteiro, inclusive aqui, o governo estava devendo muito dinheiro e não tinha como pagar, a dívida alta, os empréstimos foram cessados e o país não tinha como pagar isso, o preço dos produtos foi lá para cima para gerar mais impostos e tentar pagar essa dívida absurda que se formou na época. Então, veja que, né, o governo aí já tendo alguns problemas em relação à economia, tentando administrar tudo isso, e o governo também usava muita empresa estatal na época, muita empresa estatal para construir aquilo que ele precisava. Isso é ruim para a economia de qualquer país. O ideal seja que a economia ande por si só, que os entes da economia, as empresas, as indústrias, os consumidores, né, todos vivam por si só, que a economia ande por si só, né? É a famosa mão invisível que Adam Smith fala bastante. A economia se mover por conta própria sem interferências do governo, né? E veja que veio a década de 90,
a hiperinflação, isso só foi ser amenizado com a implantação do real, o plano real, que é a moeda que nós temos hoje no Brasil. Só então que a coisa começou a melhorar. Aí o então presidente à época, Fernando Henrique Cardoso, vendeu bastante empresa estatal, privatizou muita coisa para conseguir dinheiro para pagar a dívida lá fora, implantar uma nova moeda e tentar estabilizar a economia do país, tá bom? Aí a coisa começou a melhorar. E a gente entra na década de 2000. Aí veio a década de 2000, uma decisão importantíssima em 2003, nós tivemos aqui, na época então, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A economia estava numa fase ruim, né? A inflação também alta, o preço dos empréstimos, né? A taxa de juros dos empréstimos que os bancos ofereciam estava muito alto e as pessoas não conseguiam pegar empréstimo para construir, financiar, estava muito alto. O presidente Lula chamou a equipe econômica e falou: o que a gente vai fazer? O que nós podemos fazer para ajudar nesse aspecto? Eu não posso interferir na economia, eu não posso ir lá e falar para o Banco do Brasil, que é um banco estatal, por exemplo, a Caixa Econômica, baixa os juros aí que eu estou mandando. Ele pode fazer isso, só que se ele fizer isso, ele prejudica a economia do país. Ele está interferindo na economia do país. Qual a sacada que eles tiveram na época? Vamos fazer o seguinte, vamos instituir uma lei chamada Lei do Empréstimo Consignado. Muita gente utiliza, mas não sabe. Veio, então, a lei que permitia que você fizesse um determinado empréstimo com um banco e o banco descontasse o pagamento direto do seu salário, antes do dinheiro vir para sua mão. Porque o banco, a maneira dele se proteger de calote é cobrando juros, né? Então o juros estava muito alto por medo de calote. E o banco falou, seguinte, do jeito que tá eu não posso emprestar dinheiro. Então o governo falou, tá bom, agora vamos fazer o seguinte, você pode tirar o dinheiro antes receber o seu dinheiro antes de chegar na mão do funcionário. Isso ajudou muito, a taxa dos juros dos empréstimos foi lá para baixo. Foi muito bacana, uma decisão excelente na época, ajudou demais, até hoje nós temos isso aí disponível. Já em 2014, segundo ano do mandato da presidente Dilma Rousseff, ela tomou algumas decisões sobre o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, que não foram legais para as empresas em si e também para a economia do país. Vou só dar um exemplo só da Petrobras, por exemplo. O preço do petróleo ele é determinado de acordo com a oferta e demanda que eu disse no início, né? Lá fora tem os organismos internacionais que definem o preço do petróleo. Só que a presidente Dilma, junto com a sua equipe econômica, decidiu o seguinte, a inflação aqui no país está alta, para não agravar mais ainda a inflação, eu não vou deixar o preço dos combustíveis subir. O preço da gasolina não vai subir, do álcool não vai subir, do petróleo não vai subir, eu vou segurar. Isso ocasionou seguidos e seguidos prejuízos para a Petrobras. A Petrobras, que até então era uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores petrolíferas do mundo, o orgulho nacional aqui começou a ter anos e anos seguidos de prejuízos e mais prejuízos. Veja só como a interferência nesse caso prejudicou a economia. Agora, repito, o que a gente está vivendo agora é justamente isso. Oferta e demanda, o dólar, dinheiro circulando. O atual presidente, Jair Bolsonaro, com a sua equipe econômica, resolveu jogar para baixo a taxa o imposto para as importações de arroz. Isso é bom a curto prazo. O preço do arroz vai baixar, porque nós vamos ter mais oferta de produto. Tendo mais oferta, equilibrando com a demanda, o preço tende a estabilizar. Só que isso é uma interferência que é superficial, é momentânea. Não é para resolver o assunto, é só um paliativo. Então é uma interferência que não é legal a longo prazo. O governo deveria arrumar uma outra maneira de ajudar a resolver essa situação. Lembra que eu falei dos inseticidas e pesticidas? Uma alternativa poderia ser fabricar, arrumar uma maneira, arrumar uma estratégia para que as empresas de fora venham para cá, ou empresas nacionais produzam esses pesticidas e inseticidas aqui, que seja barato, para que no final, lá para o produtor do arroz, ele use um inseticida e um pesticida mais barato e diminui o preço do arroz também. Tá entendendo como uma coisa vai interferindo na outra e isso forma o que a gente tem hoje? Então veja só, um aspecto, né, para a gente tentar resumir. Primeiro,
alta dos preços, né? O livre mercado, ele funciona de acordo com as suas próprias dinâmicas. E o governo, ao identificar essas dinâmicas, tem que encontrar soluções que seja de longo prazo, não de curto prazo, e que beneficiem a economia, tá? Para nós, atualmente, o que eu indico, o que eu sugiro, tá? Eu fui no mercado semana passada, e constatei realmente os preços tão altos. Mas antes de ir ao mercado, vou dar um exemplo aqui, minha esposa e eu, a gente tem o costume de guardar o cupom fiscal, né, das compras anteriores, a gente fez um checklist nos cupons anteriores, verificamos ali o que a gente costuma comprar, e a gente fez um reequilíbrio, né? Um exemplo, a gente costumava comprar 2 packs de café em pó. Não, vamos comprar um só. Isso vai ajudar a recompor ali o preço do arroz, né? Então veja que a gente arrumou uma maneira de reequilibrar isso, tentar equilibrar isso, né? Comprar um macarrão também, um ou outro domingo nós vamos fazer macarrão para não fazer o arroz, tal. Então até essa questão da educação financeira influencia bastante. Você ter o seu controle de gasto para você, numa situação dessa, não ser pego desprevenido. Gastava 500 por mês no mercado, agora gasta 800. Não, isso é ruim, horrível. Não tem como controlar o mercado, ele anda por si só. O que a gente tem que fazer é controlar o nosso bolso, ter o nosso controle de gastos e ao mesmo tempo estar atento às medidas que o governo toma para não influenciar a economia, mas promover sim ambientes cada vez melhores para os produtores e para os consumidores, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, galera. Foi um vídeo extenso, mas foi uma reflexão bacana aí para a gente entender tudo o que está acontecendo, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.